Aqui, se eu sentar aqui, não atrapalha não, né? Mais ou menos. Não atrapalha. Não? Bom, então... Eu sei. Estou escondendo o jogo. Eu tô na frente. Escondeu o jogo. Você... Bom, então, bem-vindos aí a mais uma pesquisa nosso aí. Hoje a gente tem a satisfação de trazer aqui o Marcelo Tisca, o professor Marcelo Tisca, e é uma satisfação maior porque é o nosso ex-aluno, né? Então, Marcelo foi nosso aluno de mestrado aqui, depois você vai fazer doutorado fora, e ele se especializou nessa pesquisa experimental, que tem crescido bastante em pesquisa, tanto na ciência política como na área de economia, nas áreas de ciências sociais em geral. Então, eu pedi para ele fazer um esforço e vim fazer uma apresentação mais introdutória sobre a importância do método experimental nessa área de pesquisa que a gente trabalha, que é a área de políticas públicas. Então, eu queria, antes de mais nada, novamente agradecer ao Marcelo por ter aceito o nosso convite. É sempre bom ter ele aqui com a gente e, além de tudo, é um amigo nosso, é um companheiro de vários de vocês, desde que chegaram a conhecer ele na fase de estudante. Então, obrigado, Marcelo. Agradecido. Então, o Adelino pediu para eu fazer o que normalmente não pede. Ele falou assim: Marcelo, não me venha com uma pergunta de pesquisa e não vai mostrar suas fórmulas para alunos, senão o pessoal fica com medo, sai correndo, dói. Aí ele falou assim: é mais para fazer sobre o tema. Então a gente vai fazer, de fato, um pouco mais, um estilo mais informal, um pouco mais bate-papo, ou seja, eu não vou apresentar um paper e mais a fundo, mas eu vou apresentar um mix and match de coisa. Eu fiz uma colação de slides de uns 70 aí, eu vou passando de um para o outro. E aí a ideia é um pouco passar um pouco para vocês a ideia do que é a economia experimental, o que é a economia comportamental. O Rodolfo já veio perguntar, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Claro, elas caminham um pouco juntas, eu vou falar um pouquinho dela em geral e eu vou tentar trazer um pouquinho também mais para a área pública, para a área de ciência política aplicada, que é o que tem relação com o que a gente faz aqui, com a área do PESP, do CPESP. E eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que eu fiz, algumas coisas que outras pessoas fizeram, e aí no final, dando tempo aí, eu acho que dá, eu vou tentar mostrar uns 2 exemplos de design, de pesquisa, para tentar ilustrar o que você poderia perguntar e como você poderia trabalhar com isso. A gente vai até que hora? Até às 10 da noite? Por aí. Por aí. Uma série, umas 6? É. Isso? Tem muito slide, né? Então tá, só para a gente começar... Mas é mais ou menos isso aí, mas... Mais ou menos por aí. Então, só para a gente começar, antes de eu mostrar os slides, por isso que eu estou escondendo o jogo aqui, eu vou passar uma folhinha para vocês. Tem 2 perguntas. Então, eu quero que vocês simplesmente leiam e coloquem a sua resposta. E uma delas eu vou dar não, lembra só a resposta que você colocou, tá? E aí, claro, a ideia é que vocês não conversem com o coleguinha do lado, tá sempre ninguém aí falando com o outro. Então, lê. Pensa o que você vai fazer, então você tem que dar 3 respostas, tudo bem? Aí depois disso a gente começa. Muda são as vidas de todo mundo, né? Sabe? Toda vez que eu falo com você passa por causa de Sempre? Essa já fez uma, né? Essa aqui você não fez. Essa é mais difícil porque ela fugiu da aula de economia. Ela fugiu da aula de econometria, ela não gostou de mim, ela veio para ver o Ciro. Ela viu que não era o Ciro, ela falou para o Ciro voltar. Eu escutei até minhas fontes no seu pai. A última que você quer também? Quero. Pode escrever? Escreve o que eu vou recolher. Escrevida não. Hã? Entendeu? Isso é simplificado. Não precisa. Só chegar atrasado, não vai ser. Não precisa se identificar, mas só lembra o que você. Lembra o que você falou.
pessoal de econometria, se acertar ganha meio ponto a mais. É a resposta. Cada vez, olha, que é muito dinheiro. Entregou a prova e entregou. Eu vou devolver sua prova, depois se você fala, nota, pô, posso? O meu também. Então vamos lá. Vamos fazer a... Vamos lá, vamos ver o primeiro, da metade da média. Posso ligar? Ah, não, mas as pessoas não são racionais. É, eu acho. Colocando. Não, eu ia mudar porque eu achei que as pessoas eram racionais. Na vida eu não. O valor tenderia a um número baixo, né? Porque vamos ser mais próximo disso. O mais próximo é a metade da média. Então, a média foi 24,20, a metade é 12 pontos. Na verdade, o mais próximo então foi isso aqui. Quem que botou 12? Ah, os últimos serão os primeiros, hein? Eu sou o Rodrigo. É, ele que É, acertou. porque é 12,5, claro. Não, Mas professor, todo porque mundo você espera botou que todo 2,5, mundo vai coloque pra 2, daí você 25. coloca 6. Ah, Daí você espera tá. que todo mundo coloque 6, daí você coloca 3. É. Qual Você foi coloca o 1. princípio? Todo mundo deveria botar Eu também. Eu coloquei 0. O pessoal especialista em inteiro de jogos aqui. 0. É 0, né? O equilíbrio de net desse jogo aqui é 0. Porque se todo mundo colocar 0, não tem nenhuma outra coisa que você possa fazer que é menor do que 0. Mas se você colocar, todo mundo colocar 25, a metade da média é 12, então é melhor que 0.
o melhor desvio é colocar exatamente 12. Mas se todo mundo colocar 12, a metade da média vira 6. Claro. Então o melhor é colocar 6. Se todo mundo colocar 7, a metade da média vira 3. Aí se todo mundo colocar 3, a metade da média vira meio, aí vai e vai chegar até 0. Certo? Mas temos aqui uma sala com pessoal que faz até prova de econometria. Professor Jorge Avelino, professora Lorena Barberia, professor Emerson Matos. Professor Clênio também. Professor sou eu não. Até a Joyce está aqui na história, né? De ouvinte hoje também não? De ouvinte não. Hoje não. E a gente não chegou no 0,0, né? Então qual que é o problema aqui? Vocês são não espertos quando aparentemente ou tem alguma coisa que é comum com todas as pessoas? A gente espera que nem todo mundo saiba jogar. Exatamente. Então isso aqui é o quê? É uma das primeiras, tem um modelo na área de economia comportamental que chama K-Level Learning. Que é exatamente o que a gente vai... É basicamente isso aqui. Você sabe, o que você faz? Quando você vai jogar esse jogo, você não pensa qual é o equilíbrio de Nash, é 0, você olha ao redor, quem está jogando comigo? Eu sei que esses caras, eles sabem que 50 não é a melhor resposta. Então eles vão pensar que se todo mundo colocar 50, a média vai ser 25, eu vou colocar 25. Então eu coloco 25. Mas aí vai ter alguém que vai pensar assim, o Flamengo vai olhar assim, eu sei que esses caras estão pensando que todo mundo vai colocar 50, então todo mundo vai colocar 25, eu vou ser mais esperto em todo mundo, eu vou colocar 12,5. E aí você vai. Então o K-Level é aquele cara que ele olha, né, ele tenta imaginar o que as outras pessoas estão fazendo e ele tenta dar a melhor resposta ao que ele imagina que as outras pessoas vão fazer. O que isso já é bem diferente de uma análise tradicional de economia do equilíbrio de Nash. Que é pensar qual o equilíbrio, quando só que tem equilíbrio é 0, essa é a minha melhor resposta. É uma coisa que envolve um erro, envolve uma ação irracional, só que ela não é, de fato, o que o equilíbrio de Nash vai ser. Você vai pensar como as pessoas vão reagir e você vai tentar reagir em cima disso. Então, isso aqui, depois eu vou voltar para o outro jogo, só para introduzir um pouco para vocês o que é a economia comportamental. A economia comportamental, se a gente pensar a economia tradicional, ela vai ser aquela economia mais ao pé da letra, mais core, que todo mundo é racional, racionalidade ilimitada, todo mundo sabe isso, eu sei que você sabe, eu sei que você sabe que eu sei, todo mundo sabe tudo, as regras dos jogos e os modelos que vão variar em cima disso. Mas quando a gente entra na economia comportamental, a gente sabe um pouco disso, que seria uma visão até mais normativa ao pé da letra, que é como que as pessoas deveriam agir, sabendo qual é a resposta ótima do exercício, e tentar pegar uma análise mais positiva, que é tentar entender como que as pessoas de fato agem. E aí você vai ter um feedback, que é bom, já que eu sei como que as pessoas agem, eu posso tentar fazer regras e desenhar políticas públicas que levem em consideração a reação de fato das pessoas. Então essa que é um pouco da ideia, porque eu estava conversando até com o Rodrigo, tem um livro do Dan Ariely, que eu gosto muito do título. O livro, eu acho um bom livro, mas eu tenho os meus repengues com o conteúdo, mas o título eu acho que é sensacional, que é o Predictably Irrational. Que as pessoas, elas não são racionais, mas elas não são irracionais aleatórias. Não é que você é racional de qualquer maneira. As pessoas são racionais com alguns padrões bem claros. E é isso que a economia comportamental ela tenta captar. E a dificuldade em modelar a economia, o irracional é isso, porque tem uma maneira de você ser racional. Mas existem várias maneiras que você pode pensar em modelar a irracionalidade. Então hoje eu vou falar, durante essa conversa, eu vou apontar para duas coisas. Uma é esse modelo, que é o modelo do sequencial de aprendizado, né, o K-Level. E tem um modelo que eu uso bastante nas minhas pesquisas, que é o modelo de resposta quantal, que é o modelo de resposta de utilidade concluída, basicamente isso. Você sabe que A é melhor que B, mas você não sabe que A é melhor que B com certeza. Você sabe que A parece melhor que B. É aquela história assim, né? Você está no carro. Então você vai pensar, tenho que ir daqui para Nova York. Eu posso ir de carro, pegar um navio e pegar um trem até Nova York, ou eu posso pegar um avião. É meio que óbvio que o avião vai ser mais rápido. Daí as pessoas não têm dificuldade com essa comparação. Mas vamos pensar que eu tenho que ir daqui para o centro da cidade. Eu posso ir de metrô ou eu posso pegar o ônibus. Esse cálculo já é um pouquinho mais fuzzy. Já é um pouquinho mais difícil de você ter mais certeza. Então as pessoas elas tendem a ir para o
lado certo, mas você tem que fazer isso várias vezes até você de fato conseguir perceber qual que é o caminho que vai ser um pouco maior. Então a resposta quanto ela vai mais nessa linha. As pessoas tomam decisões com ruídos e aí você tenta entender. E aí esse, só para pegar o gancho, é o que tem um pouquinho a ver com o outro exercício que eu passei para vocês. Deixa eu colocar aqui as respostas para vocês. Só uma curiosidade. Diga. Qual é a nota da metade da média nesse experimento? Isso varia de grupo. Normalmente quando você faz com a pessoa de graduação que nunca jogou esse jogo, a média fica em torno de 50, na verdade. A média, a metade vai ser 25. Aí você já pega o pessoal mais experiente, a metade da média normalmente vai para 12, é o que acontece com mais Mas o pessoal também fala que uma das razões pelas quais existe isso é porque as pessoas não entendem muito bem as regras do jogo, né? Essa é uma das... Então, assim, eu lembro que os artigos que tem sobre leilões de FCC, né, nos Estados Unidos, eles fizeram com todos os possíveis participantes, né? FCC é linha de telefone celular dos Estados Unidos. E replicaram várias vezes como é que é o leilão, para quando for jogar de verdade, as pessoas sabiam a regra do jogo e ia saber como jogar o equilíbrio de Nash. E esse argumento também, as pessoas não sabem como é a regra do jogo, por isso que não jogam exatamente o que se espera da teoria. Isso de fato é um argumento que normalmente é um argumento básico que você tem como experiência. Você está ignorando os efeitos de aprendizagem. Se você fizesse isso 100 vezes, na 100ª vez você não ia jogar zero. E nesse caso, eu vou mudar com vocês. Se a gente fizesse mais uma vez, a metade da média cai. Mas tem várias outras coisas que a gente vê que isso persiste. Isso não desaparece. Tem até mesmo com jogos do Ultimato, né, que você tem que fazer. Normalmente o pessoal fala, eles falam porque os valores são pequenos. Já fizeram com um jogo do Ultimato valendo R$1.000. Você continua tendo, o nível de desvio diminui, mas você não vai para o equilíbrio de Nash. Então tem muitas coisas que persistem. Mas mesmo nesse caso, se eu jogasse em uma sala em que todo mundo tem muita clareza, todo mundo sabe que o equilíbrio é zero, o que eu esperaria dos outros participantes é que todo mundo espera que alguém não sabe muito bem e que a média ainda assim vai ser alguma coisa acima de zero. Então, mesmo se você espera que todo mundo saiba muito bem, tem a certeza do funcionamento do jogo, você ainda assim não espera o equilíbrio. Porque sempre alguém vai passar a mão, mas o cara do lado não sabe muito bem. Mas isso ainda a gente fala assim, uma vez que eu fiz esse jogo foi até interessante, porque eu estava como aluno numa sala, onde tinha eu e mais uns 3 ou 4 que vinha do programa de economia experimental comunitária, então a gente sabia esse jogo, já tinha visto ele umas 500 vezes, e tinha metade da sala que nunca tinha visto esse jogo na vida. Então a gente fica assim, quantos da sala tem? Quantos do meu tem? Será que o cara que sabe o jogo ele vai jogar pensando que eu vou jogar zero, ou pensando que... Então você ainda começa a entrar nisso. Então assim, aqui não é nem eu acho que assim, a regra do jogo em si é clara. A questão é o quanto que você realmente, quais são se as suas crenças sobre a regra da população são consistentes. Aí sim, de fato, se você repetir isso aqui, você já vê o que é e você reage a isso. É como jogos de mercado básico. Você faz o primeiro mercado com sala de 50 alunos, você sai com o equilíbrio ali um pouquinho fora do equilíbrio de mercado. Se você repetir aquilo 10, 15 vezes, você chega quase que direto. Mas a questão de fato são quando que isso aqui persiste. E aí claro, tem as crises e tal, e eu vou entrar, eu particularmente, eu não sou fã desse modelo. Eu acho que para esse jogo ele funciona, ele explica alguma coisa numa rodada, mas eu também sou bem crítico, eu vou explicar. Vai depender da estimativa que você tem de pessoas que sabem e que não sabem jogar. O zero é tão improvável quanto o 50. Eu vou entrar em um pouco nisso, mas vai ser da Dogane, assim. O ponto mais fraco desse modelo é justamente a definição do nível zero. Porque se você colocar o nível zero de uma determinada maneira, você pode puxar o equilíbrio para quase qualquer lugar que você quiser. Então, normalmente, quando você tem algum paper com esse modelo, a definição do que é o nível zero e como que as pessoas reagem é o mais complicado. Porque se eu falar assim, bom, eu imagino que todo mundo não faz a menor ideia do que é e vai colocar 50, pode ser. Mas eu posso pensar assim, bom, as pessoas não sabem o que eles vão colocar, mas eles sabem se é metade da média. A metade da média nunca pode ser 50, porque o único jeito da metade da média ser 50 é se todo mundo colocar 100, e isso é quase improvável. Então você poderia falar que o nível zero é esperar que a metade da média vai ser 25, então se eu reagir a isso eu vou chegar a 12,5. Então você pode dizer que 12,5 não é o nível 2, mas é o nível 1. Então você poderia começar a argumentar e aí a facilidade desse método vai estar nesse porém. Vamos dar uma olhada no outro rapidinho, aí a gente volta.
Então com R5 e tinha com R100. Aí, agora eu vou ter feliz. Acertou, pessoal. Não, Alguém eu acho não que respondeu? não. Eu respondi isso, mas eu não sei se isso é um... Tá todo mundo Por na isso que eu me média. arrependi. Se a nota é por curva. Ó, tem alguém que discrepou lá. Dividir não pode, não tem esse valor. Alguém foi do contra? Eu acho que pode, professor, é esse o caso. Pode ser 120 com R, né? Se você perder, né? A multa depois. Não entendi agora. Eu acho que 300, o que a 180, seguradora paga é de 180 a 300, mas não quer dizer que você não pode declarar menos ou mais que isso. Então você poderia declarar zero, poderia declarar. E daí com o prêmio, eu acho que é isso, daí com o prêmio você ganha 180. Então, na verdade, de 0 a 180. Entendi, agora eu entendi que era só tinha essas duas alternativas. Não, você pode declarar qualquer valor. Ah, eu não tinha. Então assim, vamos olhar assim. Claro que aqui Tem razão. na verdade o certo seria você parear, para o testado ter que parear aleatoriamente Mas as eu só uma pessoas. pergunta assim. Faz um e dois. O jogo está muito claro assim. O seu amigo perdeu a mala, né? Eu preciso disso. Vocês dois perderam. Vocês dois, não é certo? Mas aí a coisa de conluio entre os dois ou não? Não está muito claro. Pode ser que sim, pode ser que não. Se botasse 300, seria 300 por 2. Né? Exatamente. Seria muito por isso. Mas isso é um equilíbrio E cooperativo é, por que não? cooperativo. Mas é um jogo que eu falo assim, vamos jogar nosso pensar aqui. Não, Ah, mas tem conluio? Não o necessariamente. jogo não é explícito. Mas mesmo que tenha, eu posso falar assim, Adelina, vamos lá declarar 300? Eu vou lá e ponho 299. Aí eu ganho uma bonificação. As regras do jogo não são muito claras. Se a mim você tem relação acompanhada, então se você segue o dinheiro correndo. Mas aqui a gente estava jogando sem saber quem Não, mas eu e meu Ah, amigo. Eu e meu amigo cheguei no aeroporto. Chegou eu com ele. Se ele botar meio, seu amigo nunca mais. Não, eu entendi, a gente pode discutir isso, mas a minha comparação Custo aqui. da traição, né? Sim, mas a minha pergunta aqui não é nem essa. É a seguinte, por que a média das suas colunas é diferente? Essa que é a pergunta. Porque Porque a por aqui- única... mas equilíbrio de Nash é a mesma coisa. Essa coisa. Se o colúnio do Clayton Valley é a mesma coisa. Claro. Então por que a gente observa valores Porque diferentes? você desconfia do seu parceiro. E por que você não desconfia? Dos dois lados. Qual que é a Porque diferença você entre um perder lado? 5 não importa, agora perder 180 é relevante. Não pode entrar, desculpa. Tá perdido. O negócio é ser amigo da 8. Que a única pessoa que foi consistente em qualquer argumento, na verdade, foi o Clayton, que botou 300 nos dois carros. Clayton, desculpa. Maluco. Eu já virou ponta direita, né? Clayton, amor! Mas assim, porque a questão é a seguinte: qualquer argumento que você tiver aqui para dizer que você deveria ser 300 ou por causa de conluio, ou se você acha que é teu amigo, então você acha que ele vai alinhar com você, valeria para cá também. Claro. O equilíbrio de Nash dos dois casos é exatamente o mesmo. O valor da pena, ele não entra na história. Só entra que a pena é maior do que zero. Porque se você colocar 300 nos dois casos, a melhor resposta para 300 é colocar 299 e ou você vê mais 5 ou você vê mais 180. Certo? E aí você vai fazendo esse raciocínio. Não tinha um limite de 300. Porque se você colocasse 299, o máximo que ele ia receber era 300 de todo jeito. Não, Porque eles ganharam bônus. você ganha um bônus. Ganha um bônus de todo jeito. De qualquer De jeito. 5 a 180, É. passando os 300. Se for 300 e 300, É. mas tudo bem, vai pegar Até de mais, claro. Mas a questão é que, e assim, mas isso assim, tem experimento feito com isso aqui, com 100 pessoas, com dinheiro sendo pago de verdade, e o exercício, esse é o padrão é esse. O que acontece é isso, as pessoas pedem um valor muito mais alto para a pena mais baixo do que no outro caso. Porque você sabe qual é o seu risco. E aí os argumentos vão estar nessa linha, tem o risco, tem a Muito rápido. tem a diferença entre o payoff esperado, o custo é maior num caso e no outro. Então todos esses argumentos eles fazem sentido na argumentação verbal. Só que se você botar no papel e calcular o equilíbrio de Nash,
é 180. É o mínimo. Isso aqui é por nó, né? Você sempre tem o incentivo de dar o undercut com um centavo a menos, que você tem, colocar um centavo a menos te dá acesso ao bônus. Então isso aqui vai, mas de fato a explicação intuitiva é, bom, aqui é 5 de bônus, o outro é 180. Faz muito mais sentido você tentar pensar que isso faz alguma diferença, que o custo é mais alto, etc. O cara vai ter tipo atrair no primeiro caso e no segundo. Se não te dá incentivo nenhum, 120 já é outra história. Que teoria fala para explicar esses números? Atividade tem do Estado? O que é? Aí a teoria que explica isso aqui da melhor maneira é a que eu sou um pouco mais a minha, que é de resposta quantal. A resposta quantal vai dizer que as pessoas têm uma probabilidade de escolher uma estratégia e a probabilidade dessa estratégia é função da diferença entre o payoff esperado. Então aqui, claro, no 180 a diferença entre o payoff esperado entre um estado e outro ela é muito maior. Então o peso de massa de probabilidade que iria para você colocar, para você fazer o undercut, ele é muito maior. Por isso aqui você tem muito mais tendência das pessoas colocarem o valor mais para baixo do que no outro. Porque no outro é 5, então você está falando o quê? Depende de estar fora do status quo, por assim dizer. Exatamente. Você está falando o quê? Se vocês dois colocarem 300, eu estou tornando 300 por 304. E aí eu vou brigar com o amigo, etc. Agora aqui não. Aqui eu estou falando de sair de 300 e ir para 179. Aí o ganho de payoff é muito mais alto. Então isso aqui ele vai bem... E esse tipo de modelagem é uma que capta muito dessas aparentes inconsistências. Quem é esse que ele falou? O Grading? Esse tempo de focal de... O paper desse é do Palfrey, com o McKinsey, ele que desenhou o modelo. Então agora eu vou entrar um pouco mais na parte um pouquinho mais do conteúdo mais formal, e aí eu vou começar a explorar isso aqui um pouquinho mais. Então só para dar os dois passinhos para trás, para a gente dar um 5 para frente depois, a questão é que assim, vou pedir desculpa, que isso aqui é um mix e mesh de várias apresentações, então datas não vão bater, vai mudar título de uma hora para outra, mas é só para ela ver que alguma coisa que eu ele falou, Marcelo, vai fazer a apresentação lá e tal. Então a ideia que a gente está falando é de economia comportamental, né? Então a questão essencial que a gente está pensando é a economia comportamental, que é de maneira bem relaxada e combinar a psicologia com a economia. Na minha tese, por exemplo, o que eu foco é em comportamento do eleitor, né, comportamento de voto e bens públicos, mas evidentemente a economia comportamental é muito mais amplo que isso. Tem muitas outras ações, tem a parte de finanças públicas, tem a parte de finanças corporativas, você tem a escolha do consumidor, você vai ter comportamento com incerteza, tem várias coisas que vão ser tratadas por esse tipo de análise. Então, como eu estava explicando no começo, a questão da economia tradicional é aquela que vai assumir a racionalidade completa e, de via de regra, o Emerson está aqui no me deixa mentir, a gente vai fazer análises econométricas, análises empíricas com dados secundários, a maior parte dos casos. Então, normalmente você vai coletar uma pesquisa que foi feita por algum outro motivo, ou por motivos gerais, aí sim você vai usar aquilo para tentar traçar relações de correlação e, Deus queira, causais. A economia experimental, ela vai atacar nessa área. Ela vai tentar atacar basicamente essa parte de coletar dados primários ao invés de dados secundários. E a economia comportamental, ela vai normalmente abrir mão da racionalidade completa e vai tentar entender e modelar como que as pessoas de fato tomam decisões, mas tentando entender quais são os padrões que explicam de maneira que eu possa, após entender os padrões de decisão, prever decisões em outras situações, que é isso que a gente na verdade quer. Eu quero desenhar uma política pública onde eu vou antecipar a reação das pessoas, não com uma teoria ao pé da letra, com a racionalidade ilimitada para prever, mas tentando incorporar essas irracionalidades, se isso de fato for relevante para o desenho de política que eu estou querendo fazer. Então, como eu estava explicando, a economia comportamental e experimental, elas não são a mesma coisa, mas claro, elas andam muito juntas. Porque as questões que são interessantes você perguntar no laboratório, normalmente tem a ver com algum desvio de racionalidade, e a maneira de você testar desvio de racionalidade, a maneira mais prática é você colocar no laboratório. Mas uma não obrigatoriamente indica outra. Então, o que é economia experimental? Experimental é colocar essa ideia de experimentos que existem
existem outras ciências. Então você vai pensar, biologia, física, são ciências que são naturalmente, né, experimentais. Você testa coisas no laboratório, coleta dados, faz experimentos e faz análise. Então a questão principal do experimento é controle e isolamento. Né? Então eu vou ter um ambiente controlado, onde tudo que está acontecendo nesse ambiente, das regras do jogo, eu controlo. A única coisa que eu não vou controlar é a decisão das pessoas. O experimento mal feito é aquele que induz uma decisão e daí você não pode tirar coisa nenhuma. Mas o experimento. Então eu vou pensar assim, que regras de coleta de impostos são mais, levam a mais ou menos a evasão? Ou vou perguntar a pergunta clássica que a gente vê em microeconomia. Colocar o imposto no comprador ou no vendedor tem o mesmo efeito sobre o bem-estar total. Eu posso testar isso. Eu posso no laboratório, eu crio uma situação de mercado, eu coloco o imposto no vendedor. Outra seção, eu coloco o imposto no comprador. A minha hipótese nula é de que o preço negociado, a quantidade negociada, será a mesma nos dois casos. Vou testar isso com técnicas de estatística tradicional. E aí, claro, quanto mais controle você coloca, quanto mais bem feito o seu design é feito, mais simples a sua técnica de análise estatística ela pode ser, porque você não precisa colocar controles para filtrar outras coisas que estão acontecendo, porque por design você sabe que entre essa seção e esse outro mundo, a única coisa diferente é onde eu coloquei o imposto. Então se tem alguma diferença, tem que ser por causa disso. E aí eu tenho muito mais força para falar que tem uma relação causal entre uma coisa e outra. Então, quando a van, normalmente a gente faz jogos no laboratório. E esses jogos eles podem ser simples, do ponto de vista do jogador, ou mais complicados. Então, por exemplo, dois aqui que eu tenho, um que é bem simples, do ponto de vista do participante. Então, esse aqui é um que eu tenho na minha tese, o Edson já teve umas 3 vezes. Você vai votar, você tem 3 candidatos, candidato A, candidato B, candidato C. Você sabe que tem X pessoas nessa população. Você sabe que cada pessoa tem uma chance de 1/3 de ter uma das 3 ordenações cíclicas disso aqui. Pode ser ABC, BCA ou CAB. E aí você vai falar, bom, nessa rodada, a sua preferência, porque isso é aí que está o controle, né? Não vou dizer escolha qual candidato você gosta mais, mas vou dizer como que eu vou induzir a sua preferência. Vamos falar, nessa rodada, essa é a sua ordem de preferência, o que significa que se o candidato B for eleito, você vai ganhar 10 pontos. Se o candidato C for eleito, você vai ganhar 3 pontos. Se o candidato A for eleito, você vai ganhar 1 ponto. Então isso é uma maneira de induzir as preferências, onde eu vou dizer, significa que você prefere o B em relação ao C em relação ao A. Mais ainda eu estou dizendo que o C é mais parecido com o A do que com o B. E aí, escolha simples, decida seu voto. E aí eu... Fala. Por que alguém não escolheria B? Já chegou lá. Porque você tem que... É a mesma coisa com o jogo da metade da média. Você... Qual que é a regra de votação? Qual é? A regra de votação. Exatamente. Majoritário. Para majoritário. Entendi. Depende de você. Do que você espera que as outras pessoas vão fazer. Mas você tem a informação de que as preferências estão distribuídas aleatoriamente, que os 3 sexos estão distribuídos igualmente? Então, isso são questões de design. Então, por exemplo, nesse estudo que eu faço, isso é a minha variável de tratamento. Então, tem um tratamento onde a única coisa que você sabe é que existem essas 3 possibilidades e cada pessoa tem 1/3 de chance de pegar uma delas. Tem outro tratamento que eu chamo de com informação e eu te digo, nessa rodada, 40% do grupo tem essa, 30% inclui você tem essa e o restante 30% tem um. Que é mais ou menos... Você poderia ir para o voto útil, se você tivesse alguma informação. Essa que é exatamente o que a gente está tentando testar. O que vai fazer você não votar no seu preferido e ir para o segundo mais preferido. Eu já volto aqui para entrar um pouquinho mais nesse. Esse aqui já é uma situação bem mais complicada. É uma tela para a pessoa. Esse aqui é um ambiente onde a gente está testando o voto econômico. Então nesse aqui, depois eu também, se der um tempo, eu explico um pouco mais. Assim, o que acontece aqui? Qual que é esse ambiente aqui? Aqui você está numa determinada comunidade, existe um presidente, vamos dizer que você tem 3 estados, você mora num determinado estado, os estados têm distribuição de renda diferente, tem um presidente que vai escolher uma taxa de imposto para o país inteiro, todo mundo, porcentual alto, todo mundo vai pagar 20% do seu salário,
vai ter essa verba, dependendo do valor dessa verba tem um ganho ali de externalidade, ou uma perda de externalidade, e ele vai distribuir essa verba entre os três estados. Então essa é a política dele, ele vai escolher quanto que ele taxa, e depois ele vai escolher a alocação de renda. E você sabe a distribuição de renda inicial dos estados. Então vamos assim, a gente mora em São Paulo, a gente sabe que o Nordeste tem uma renda per capita mais baixa do que São Paulo. E aí basicamente o que a gente quer saber é o seguinte, esse cara vai votar num cara que está eleito ou num candidato que vai fazer uma proposta alternativa. Então o que a gente quer saber é o seguinte, é a pergunta de volta econômica. O que essa pessoa valoriza? Você prefere um cara que dá mais dinheiro para o seu estado, ou você acha que redistribuir é importante e você quer dar o seu voto para um candidato que indica uma política mais de redistribuição de renda? E aí para testar, para verificar essas coisas, a gente sabe assim, que informação que a pessoa considera importante na hora de fazer a decisão de voto dela. Então eu tenho aqui uma tabela onde eu digo, bom, o candidato 1, ele vai escolher uma coisa tal que a sua renda depois do imposto em redistribuição vai ser 150 e a sua mudança, né, o seu delta é 40. O outro candidato escolheu uma política um pouquinho diferente, que vai ser, você viu um pouquinho menos, então o seu delta é um pouquinho menos. E o seu inicial é 100. Então nesse cara ele vai te dar 150, esse cara vai te dar 40. Bom, você pode saber qual foi a taxa que ele escolheu, porque você pode aumentar 50 ou por causa da distribuição ou por causa da taxação que ele está colocando. E aí ainda tem informação de quanto que ele está dando para cada comunidade, incluindo a sua. Então se esse cara é o mais egoísta dos mundos, ele não vai ter nenhuma informação, porque comprar informação custa dinheiro. Então se é o negócio que importa para ele isso aqui, ele não compra nada, ele compara esse aqui e vou votar no candidato 1. Se ele está importado, se ele se importa com o estado dele, ele vai querer comprar uma determinada informação do estado dele. Se ele está preocupado com a distribuição do estado do país como um todo, ele vai querer comprar as outras informações para poder ter uma ideia do que está acontecendo com os outros estados. Então com isso a gente pode... Isso é medida de bem público? Não, isso aqui é uma medida de interesse público. Eu quero saber quanto você se importa com o resto do país. Fala, senhor. Ele tem limite de compra de informação ou ele pode comprar todas? Ele pode comprar todas, mas cada unidade de informação custa um X. Como você sabe O X é limitado a quê? Tem um valor, eu não lembro agora, mas assim, era um valor baixo. Era um valor baixo para não comprometer a renda dele, mas para ter um custo tal que se ele não se importar, ele não vai comprar. Porque isso aqui é zero, você clica tudo. Então tem que custar alguma coisa. Então eu acho que custava 5 pontos, alguma coisa assim, 2 pontos. Era um valor baixo, mas era um... Você tem que pagar. Você tem que pagar. Então se você não se importa, você não vai comprar. Esse primeiro se rodou na Alemanha, na Holanda, certo? Esse eu rodei nos Estados Unidos, em Flórida. Você rodou no país desenvolvido também ou você sabia? Não. Esse aqui já tinha muita confusão para a gente fazer a comparação, mas de fato você poderia comparar. O que a gente queria ver no longo prazo é fazer Estados Unidos, Europa e América Latina, então comparar. Alguém não tomou a decisão totalmente egoísta? Você pode tomar o que você quiser. Não, é porque assim, aqui... quando fizeram, você pode tomar, mas alguém não fez a decisão. Se tivesse valendo dinheiro de verdade... Isso vale dinheiro de verdade. Valia dinheiro e as pessoas, teve gente que não, vou comprar informação, porque... Ó. E tem um outro cache aqui que depois eu vou mostrar, acho que eu tenho os outros gráficos aqui, que ainda você tinha, para a gente simular um pouquinho de ciclo eleitoral, a gente colocava 3 períodos. Então o primeiro período é votação, segundo não, terceiro não, quarto vota de novo. Nesse período de não votação, o outro candidato pode só sinalizar, eu se fosse o candidato faria isso. E aí a gente pergunta a opinião, você aprova o que o presidente está fazendo ou não? E aí a gente pode comparar o que as pessoas falam no período que o voto não vale, quanto o que elas fazem no período que o voto de fato vale. E aí a gente vai ver que as pessoas são interessantes. Eu entendi qual é o tratamento. O tratamento aqui? O que muda, né? A distribuição de renda inicial dos candidatos. E aí, assim isso aqui, isso na verdade sim, foi o primeiro esforço que a gente teve de colocar um ambiente político complexo no laboratório. Então tem muita coisa que você pode mudar, e a gente chegou à conclusão de que seria interessante no nosso caso é ver como que as comunidades diferenciam. Então nosso tratamento era a distribuição inicial, países mais iguais, países mais desiguais. Então vamos lá. Daí eu volto daqui a pouco para a gente, mas só estou jogando coisa para vocês. Então o que acontecia? O behavioral
a gente está falando é tentar captar esses desvios de racionalidade. Então, como que a gente normalmente faz isso? A gente vai assumir ou medir alguma indicador de racionalidade limitada, e aí a gente vai achar consequências de assumir tal coisa. Então, a gente viu que as pessoas formam lição dessa maneira, e aí eu vou testar no laboratório. Então, esse aqui é o que tinha do jogo que a Gíria estava perguntando. Então, basicamente o que acontece aqui? Você tem o... Cadê minha foto? Você tem os três candidatos, né? Você tem o A, o B e o C. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu sou eu tenho, vamos dizer, no caso mais simples, que eu tenho 15 eleitores, tá, para votar. Que a gente pode pensar, em vez de ser uma eleição popular total, um comitê de decisão que tem 15 pessoas. E aí eu sou o cara que eu prefiro o candidato A, certo? Quais são as distribuições mais prováveis das outras 14 pessoas? Ser 33 para cada um. Basicamente. Então, como a gente tem 14, as coisas mais prováveis vão ser 4, 5 e 5. 5, 4 e 5. O que está faltando? 4, 5, 5 e 4. 5, 5 e 4. Claro, o 0, 0 e 14 também acontece, mas a probabilidade é menor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso olhar essas três situações. Então, claro, qualquer modelo de voto tem um problema que você tem múltiplos equilíbrios, certo? Na prática, qualquer situação em que as pessoas não são pivotais, qualquer situação em que qualquer pessoa mudando o voto dela não altera o resultado da eleição, é um equilíbrio porque não tem nada que você possa fazer. Então, se você tivesse 20 pessoas, vamos dizer, 30 pessoas, e 20 estão mudando para um candidato e 10 para outra, isso é um equilíbrio. Porque não tem nada que uma pessoa unilateralmente possa fazer para mudar o equilíbrio. Então, o que vale para a gente são os casos que uma pessoa mudando o voto, ela vai ser decisiva. Então, essas são as decisões que vão induzir o equilíbrio. Então, uma maneira de você resolver jogos é pensar assim: vamos assumir tal coisa, e se assumindo tal coisa, a melhor resposta é essa tal coisa, isso na verdade você está construindo o equilíbrio. Então, um equilíbrio bem simples é imaginar que as pessoas votam sinceramente. Certo? Vamos imaginar que todo mundo vota para o seu candidato preferido. Então, se todo mundo vota para o candidato preferido, nesse caso, o que acontece? Está tendo um empate entre A e C, e o B está no segundo lugar. E o meu voto é o último para decidir essa eleição. Eu posso votar para o A, e aí o meu candidato preferido vai vencer. Eu posso votar para o B, eu vou causar um empate triplo, e aí jogo moeda, ou jogo dado para escolher um dos três. Ou eu posso votar para o C, e aí o C vai vencer. O que eu vou fazer nesse caso? Votar no seu preferido. Eu sempre votar para o A, certo? É uma situação trivial. Mesmo argumento vale para cá, certo? Aqui já não é tão trivial assim. O que eu posso fazer? Eu posso votar para o terceiro candidato e vencer o meu pior. Isso não faz sentido nunca, porque qualquer um dos dois é melhor do que o meu candidato pior. Mas eu posso pensar o seguinte: eu posso votar ou para o candidato A, que é o meu preferido, e eu vou causar um empate, e aí vai ter uma chance de 1/3 do meu candidato ganhar. Ou eu posso votar para o B e garantir o meu segundo melhor. Certo? Então, nesse caso, eu posso votar para o A ou para o B. Quem vai fazer eu decidir se eu voto para o A ou para o B, se essa fosse a situação? Os payoffs, né? Os payoffs. Certo? Então, no meu paper, o que eu faço é o seguinte: eu vou dizer que sempre o seu candidato superior vai te dar 10, o pior vai dar 1, e aí tem um U aqui, que é uma outra variável de tratamento. Então, eu trato dois casos. Eu trato o 3 e o U8. Então, o que vai acontecer? Se o U for 8, o que você vai fazer? Hã? B. Você vai voltar para o B. Então, se o U for 8, você vai querer para cá. Por quê? Porque se você jogar uma loteria, tem uma chance desse cara ganhar. Então você prefere garantir o seu segundo. Agora, se isso aqui for muito baixo, você vai voltar para o A. Porque aí o payoff certo do segundo cara é muito baixo, você prefere
pegar essa chance dessa loteria. Mas aí no caso do payoff, você estaria fazendo uma comparação com 10, né? Porque Não, o 3, 10 é maior do que 3. Você vai comparar, você vai pensar o seguinte. seria um terço também de todo jeito. Mas a tua conta vai ser o seguinte: se você voltar para D, você ganha 1. Se você voltar para A, você ganha 10 mais 1 dividido por 3. Que é o valor esperado dessa loteria. Aí vai depender se isso aqui for maior do que isso. E aí, na verdade, o 5,5 é o que muda a decisão de um lado para o outro. Então é isso que vai acontecer. 10 mais 1 mais 1? Mais 1. 10 Ah, mais 1 dividido por 3. ah, tá. Porque se você voltar para o A, vai causar esse empate. Aí você tem um terço de chance de ganhar isso, um terço disso, um terço disso. Então, nesse caso, é o que vai mudar, certo? E assim, você pensando intuitivamente, o que é esse U aqui? Ele te diz quão parecido que é o seu segundo candidato com o seu melhor ou com o seu pior. 1 igual a 3 quer dizer que o seu segundo candidato ele parece muito com o seu pior candidato. Então você não quer ele. Você prefere de fato o seu primeiro. 1 igual a 8 quer dizer que o segundo candidato é quase tão bom quanto o seu melhor. Então vamos fazer o voto útil, votar para ele e garantir do que ter a chance do cara que é completamente diferente do que eu quero vencer. Certo? Essa é a explicação intuitiva. Só que o que vai acontecer? Aqui são 3 casos, certo? Então se eu estou olhando esses 2 casos, não importa um, sempre vale mais a pena votar para o A. Esse caso é o que faz a diferença. Certo? Então se eu estou num mundo onde o U vale 3, eu tenho 3 de 3, onde seria melhor votar para o U. Se eu estou num mundo onde o U vale 8, eu tenho 2 de 3, onde vale melhor votar para o meu candidato preferido. Então nos 2 casos, é melhor, se eu não souber em que mundo que eu estou, é melhor eu votar para o meu candidato preferido do que votar para o meu candidato não preferido. E aí, claro, para fazer isso completamente, você teria que colocar todas as outras situações, e se você fizer, eu te garanto que você vai chegar na mesma conclusão. Então eu tenho um equilíbrio de Nash, onde todas as pessoas votam para o seu candidato preferido. Só que a gente já viu que a força desse argumento é mais forte com 1 igual a 3 do que com 1 igual a 8. Certo? Só que é a mesma coisa do metade da média, daquele outro caso dos extremos. O equilíbrio de Nash é o mesmo nos 2 casos. Nos 2 casos, 100% das pessoas deveriam votar sinceramente. Só que a força do argumento é mais forte em um caso do que o outro. Como é que a gente capta isso? Então a gente vai pegar esse modelo de decisões com ruídos, que eu não vou fazer toda a derivação longa aqui, que eu não falou para não fazer. Mas o que você tem? A gente tem um parâmetro que a gente chama de mu, que é um ruído. Que é na hora que você vai comparar, tem aquela coisa assim, você vai comparar, vamos supor, 5.5 com 5.49999, certo? Isso é maior do que isso. Só que se existe algum ruído e você não tem muita clareza de isso aqui é 5.5 mais alguma coisa, isso aqui é 5.9 mais alguma coisa, tem uma chance grande de você achar que isso aqui é maior. Então esse ruído, ele traduz, ele capta esses problemas de cálculo, essas compreensões. Como é que é isso na prática do experimento? O mundo não aparece no experimento. Não aparece. O que o cara vai ter aquela tela. Se a sua preferência é essa, as pessoas, tem 15 pessoas na sala, existe um texto aqui. Sendo crítico, assim, só um pouco. Não sei por causa de você botar uma calculadora pro cara, assim, e fazer essa continha para ajudar ele, resolver esse problema ou não? Mas dificilmente as pessoas fazem esse cálculo. Não, mas você pode. Não, mas se colocasse. É o que ele está falando assim, se o motivo de acontecer isso é porque a pessoa não tem calculadora, a calculadora vai resolver esse problema. Isso. Fizeram isso? Nesse a gente não faz, mas existem zilhões de experimentos que colocam e continua diminui. E as pessoas usam o calculador também. Usa o calculador. Aqui você podia abrir o calculador do computador, você podia abrir uma planilha do Excel se você quisesse. Tá bom, entendi. E aí, então, o que esse modelo vai fazer? Então você tem esse ruído. Então o que acontece? Se o ruído é super grande, ele é tão grande que tudo parece a mesma coisa para você. Certo? 10 e 1 é a mesma coisa. 10 mais um ruído gigantesco, 1 mais um ruído gigantesco, é tudo a mesma coisa. Então aqui, se o ruído vai para infinito, você vai numa situação onde na verdade você vota 1/3 de chance de cada um dos candidatos. Que você poderia argumentar e falar, bom, sei claramente, não faz sentido, mas só para forçar. Na verdade, se o ruído é grande, qualquer um serve. Hã? Se o ruído é grande, Qualquer um exatamente. Você não vê a diferença entre nada. E se o ruído é zero, se a pessoa consegue calcular perfeitamente todos os detalhes, você vai chegar aqui, onde o
voto sincero vai ser 1. O que é interessante para a gente é o que mora entre 0 e infinito, que é onde as pessoas estão. Então você pode, aumentando o valor do mu, tentar entender o que vai acontecer. E aí o que é interessante é que o caso onde o U igual a 3 tem muito mais resistência de sair 1, que é a linha vermelha, do que o azul, que é o U igual a 8. Certo? Porque nesse caso aqui você quer ficar com o seu sincero mais fortemente, então você resiste mais tempo. E aqui na verdade é o reverso, que é o voto estratégico. Quando a gente chama de voto estratégico, é o votar com o seu segundo melhor. E a gente observa mais ou menos, aí eu fiz na prática que eu tinha feito um piloto, que eu fiz aqui na GV inclusive, calculo um mu para essa população, e aí com isso fixo eu traço previsões com um outro modelo que é parecido. E a gente achou uma coisa mais ou menos nessa linha. Então eu tenho uma esperança de mais ou menos de 30% no caso do voto do 8, e um pouquinho mais baixo, em torno de 10 ou 15% no caso do caso complementar. E aí o que a gente faz? A gente vai pegar e testar isso aqui no laboratório. Então isso aqui são os dados. A linha morta aqui, né, o flatline é a previsão teórica, e aqui vai para cima e para baixo é o que aconteceu. E aí a gente vê aqui, esse aqui está um pouquinho fora, mas a estática comparativa é a mesma, e esse aqui está quase na mosca no nível que tem lá. Então isso que é mais ou menos o procedimento. Você vai pensar... Esse aqui são as previsões teóricas desse modelo. E isso aqui são os dados reais. E aqui, ó só para falar aqui, isso aqui eles fazem 40 rodadas. E você vê que tem pouquíssima evidência que isso aqui muda ao longo do tempo. Existe as pessoas não conseguem pensar exatamente quais as probabilidades, qual a chance de você ter um empate ali e quando que é melhor você votar estrategicamente ou não. Ela só sabe. Tem muito mais variação então em cima do que embaixo. Até porque, claro, que você tem isso aqui é uma variável um pouco truncada, né? Porque isso aqui não pode ser menor do que 0, que você tem mais espaço para variação. Qual é o perfil que vocês estão fazendo isso? Esses aqui foram. O piloto foi aqui, graduação de Economia e Administração, e lá foi aos alunos da graduação de Amsterdã, basicamente Economia, Psicologia, Psicologia e Administração. Mas justamente isso que falam sobre a racionalidade, que dificilmente o ser humano ele pensa estatisticamente, porque isso, se você pensar estatisticamente, vai ser mais próximo do vermelho. Se você pensar estatisticamente, você iria para o 0, na verdade. Nesse caso. E aí a história desse é mais ou menos. As pessoas não conseguem perceber perfeitamente quando que é um caso e quando que é o outro, elas não conseguem calcular corretamente as probabilidades e elas acabam fazendo esses desvios um pouco mais. Como aqui, claro, o custo do erro é muito mais alto, se uma hora você botar estrategicamente quando não envia, você percebe isso na hora. E aí o reforço de aprendizado ele é muito mais imediato. Marcelo, mas como eles são alunos que não pagam impostos? Pagam impostos, assim, mas ainda não estão no mercado do trabalho. Sim, mas eles votam, todo mundo vota desde os 18, talvez votaram numa eleição de verdade e ainda não entraram no mercado do trabalho. Sim. Então ainda não estão. Sim, se você faz com adultos, não. Isso são assim, são argumentos críticas normais de experimentar. O seu pool a população que você estuda não é representativa. Sim. E isso normalmente assim não se mantém. Existem vários estudos que testam só isso. E você tem algumas mudanças, mas tem até estudos onde alunos com menos de finanças, de profissionais que trabalham no mercado financeiro, têm resultados mais esquisitos do que alunos de colegial. Quando você vai em estudo de campo, mais você faz estudos experimentais em campo, aí você tem uma dependência um pouquinho maior do perfil da população. Mas em laboratório, isso é um argumento normal e que poucas vezes foi comprovado. Tem pouca evidência de que de fato isso é intuitivo que isso talvez seja o caso, mas às vezes vai mudar um pouquinho de eu para lá e para cá, mas
eu duvido que essa resultado comparativo ia aparecer se você pegar a população de 40 anos. E aqui, por exemplo, aqui só para continuar na explicação, aqui, por exemplo, aqui a gente faz o quê? Aqui é o caso informático, que é um outro tratamento, onde aqui de fato eu falo, né? Então você vai aleatoriamente pegar, mas você, nessa rodada, existem 5 pessoas, incluindo você que gosta do A, 5 pessoas do B, 5 do C. Então aqui a gente já sabe que nesse caso, o cara que tem o voto 8, não existe o equilíbrio onde todo mundo vota sinceramente, mas também não existe o equilíbrio onde todo mundo vota estrategicamente. Porque se todo mundo vota estrategicamente, você só passa o problema para o próximo candidato. Mas só uma notícia. Esse jogo é um problema que tem um desenho de mecanismo que esse tipo de regra é manipulável, você tem 3 opções. Se você deixar apenas 2 opções, como é que fica esse jogo? O jogo é exatamente como rever a teoria? Aí é o seguinte, só para entender, porque esse resultado assim que você pode agir estrategicamente num ambiente que tem uma regra social que é major de grupo, depende de 3 opções, sempre pode ter manipulação, e esse resultado está tendo. Só que aí você pode, a manipulação não é perfeita. Tá certo? A pergunta é, se você repetir esse jogo, no caso tem 2 opções, onde a opção é clara, você não quer manipular, como é que fica essa tese? As pessoas fazem exatamente uma teoria disso ou não? Sim e não. O não é o seguinte, você está falando na verdade é um outro jogo, e o jogo É é trivial. outro jogo, O jogo é trivial. E como é que as pessoas agem nesse jogo, trivial? Nesse jogo trivial, a chance de você botar o B vai ser muito mais baixa. Mas o que vai acontecer é que a minha previsão teórica vai se adaptar a isso. Não, entendi, mas o que as pessoas fazem nesse jogo? Os experimentos que foram feitos usando um jogo bem mais simples do que esse, as pessoas vão ter que pensar estrategicamente. Se fosse esse jogo A e B. Se fosse A e B, você teria quase 100% de você botar no jogo. E a previsão teórica seria essa também. A previsão teórica ia ser um negócio assim. A IB não tem voto estratégico. Exatamente. Não tem Mas assim, mas ele ainda fala assim, esse é o construto do jogo. Se eu fizesse o jogo A e B e fosse fazer essa análise de resposta... Isso seria todo mundo. Esse meu gráfico seria assim, ia começar de 1, ia para 1, para 1, para 1, para 1, para 1, para 1, quando o problema dá quase infinito que isso ia começar a cair para... Já fizeram uma coisa desse tipo e mostraram isso. Sei que não tem preferência. Assim, você só vai botar Não, pro B... a minha pergunta é se você me pode ser qualquer coisa. imenso. Eu quero saber que dimensão é qualquer coisa, entendeu? Um jogo bem simples, você faz qualquer coisa também? Eu queria saber isso. Acho que não. Tem um grau de complexidade. Concordo totalmente. E por que eu sou favorável a esse modelo é que esse modelo vai captar exatamente isso. Perfeito, estou dizendo. Porque exatamente, é igual que negócio. Vamos supor que você tem 3 opções. A, B e C. E o C, na verdade, é um louco entrar em uma atômica do país. Então, em vez de 1, seria menos 1 milhão. A probabilidade de alguém votar para 1 milhão é 0. E esse modelo vai captar isso também. Quer dizer, por outro lado também, se você põe os candidatos D, E e F, aí ferrou. Fica só mais complicado de calcular teoricamente. Mas não é o equivalente a ter ruído? Você, Mas aí ele pro controla o mesmo ruído ruído é pelo mais meio. difícil Ele você controla o calcular. ruído pelo meio ali. Não precisa adicionar mais opções para controlar o ruído. Porque a discussão do cara trouxe aqui, o Sol, agora você aumentou o número de escolhas, é como se chama um limite. E eu tenho assim... Na prática é isso. Nos 3 períodos da minha tese e outros experimentos que eu já vi também, a gente tem um comportamento padrão que é quando você aumenta a complexidade, as pessoas vão para a estratégia mais simples que elas podem pensar. Nesse caso, é botar para o teu candidato preferido. Começou a ficar mais complicado, você pega alguma coisa que, assim, você vai escolher 2 carros. E a única coisa que você pode escolher é a cor, aí você pensa, que cor eu gosto, que cor eu não gosto, que eu... Agora você pode escolher entre a cor, o tamanho da roda, o tamanho do porta-mala, a cor da maçaneta da porta. Começa a ficar tão complicado, você pega uma coisa que você se importa e é aquilo que você olha. Então quando o mundo começa a ficar mais complicado, na verdade as pessoas vão para regras mais simples desse mundo. É o que o Sol fez. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o caso onde as pessoas sabem que elas estão no 555, né? E aí, claro, esse cara continua tendo o voto estratégico, mas esse vai ter menos e aí a gente pode testar em laboratório essa previsão. E aí, claro, a gente pode também fazer a média ponderada de todas as situações possíveis, aí é isso nessa linha que a gente vai. Então esse era só para mostrar